Meio-dia e 30, notícia que acaba de sair. A Academia Brasileira de Cinema acaba de anunciar que o filme O Agente Secreto foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na cerimônia do Oscar 2026. Como a gente viu aqui mais cedo na entrevista com o Mário Abad, essa escolha ainda não é garantia de que o nosso candidato esteja entre os indicados a melhor filme internacional. A partir de agora, começa todo um processo da Academia de Artes Cênicas e Cinematográficas para escolher aí, entre todos os enviados de todos os países, quem de fato vai para a final. O Agente Secreto é um filme do diretor Kleber Mendonça Filho, que se passa durante a ditadura militar. Wagner Moura é o ator que interpreta um professor que descobre que está sendo espionado. Bom, diante dessa decisão, a gente volta a falar com o crítico Mário Abad, que estava conversando com a gente antes. Mário, seu palpite se concretizou. A gente vê aí, então, o Agente Secreto, por ser de um diretor que já tem outros filmes conhecidos, muito provavelmente, sendo escolhido. Mas só lembrando o que o Mário falou, isso não significa que Manas perdeu, né, Mário? É interessante dizer o seguinte: você ser escolhido não significa que esse é o melhor filme brasileiro do ano. Não é isso. Você foi escolhido para representar no Oscar. Talvez seja a melhor escolha no momento para você se representar no Oscar. Não significa o melhor, até porque o melhor é um conceito subjetivo. E o Manas, ele é muito interessante porque já ganhou 28 prêmios, ganhou um prêmio de direção na Mostra Paralela em Veneza, enfim, estreou na França agora em março estreou, o filme estreou lá no mundo, e eu acho que o Brasil tinha que tomar essa decisão, está até um pouco atrasada, vou ter de comentar isso, que já tem países que já estão fazendo essa campanha. A Alemanha já está fazendo essa campanha, já escolheu seu filme há algum tempo, está fazendo essa campanha forte com os membros da academia. A Noruega já está fazendo essa campanha também. Então, quanto mais cedo o Brasil resolvesse isso, ainda bem que resolveu hoje, a gente está até um pouco atrasado para começar essa campanha. E no caso do Manas, ele tem que continuar fazendo a campanha dele em paralelo. É óbvio que você sendo escolhido pelo país, a sua campanha toma um outro patamar. Mas isso não significa, pelas pessoas que estão apoiando o Manas da Mariana, que ele não consiga entrar numa outra categoria. Não pode esmorecer, continuar fazendo campanha, até porque tem a chancelaria do Sean Penn, talvez até entre outros atores americanos e atrizes que abracem o filme. Agora, Mário, em relação ao diretor, está muito posto, né? E o próprio ator Wagner Moura, como isso pesou, obviamente, de forma positiva, pelo espaço que já alcançaram. Eu te pergunto sobre o tema, né? Que também trata de ditadura. Qual o peso que isso teve na escolha, já que esse é um assunto atual, não só no Brasil, mas no mundo? Olha, o Oscar adora premiar filmes que falam sobre a história, porque muitas vezes a gente vê um filme de guerra, ou vê até um filme de terror, até um filme que se é passado numa outra época, como se a gente estivesse só retratando aquela época, mas não. Muitos desses filmes que falam de história, de coisas até do passado, elas estão querendo retratar o momento atual, né? Quando o diretor escolhe, às vezes, um momento histórico para fazer o seu filme, ele está querendo falar de coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento. Talvez não exatamente igual àquela história que está passando, mas faz uma referência muito forte por tudo que está acontecendo, não só no Brasil, principalmente no Brasil, né, com essa questão aí do julgamento, enfim, não vou nem entrar na parte política, mas ele retrata isso, né, a importância de você ter um filme que ele se comunica com o que está acontecendo agora. E o Agente Secreto ele faz isso. Ele é um filme histórico, é um filme que fala sobre um tema muito importante, né, sobre ditadura, é uma coisa que o mundo vem enfrentando de uma certa forma, comunica com o filme do Walter, são filmes que, apesar de ter o mesmo tema como base, têm caminhos completamente diferentes. É muito importante que a gente tenha um Kleber Mendonça, que já é um diretor muito conhecido, não só no mundo, em Cannes, mas também nos Estados Unidos, o Wagner Moura, que já fez vários filmes americanos, e filmes, inclusive, muito elogiados. E também tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. O Agente Secreto ele ganhou prêmios importantes em Cannes, mas também ganhou o prêmio da crítica, da FIPRESS, que é a Federação Internacional de Críticos Estrangeiros. Então, ele é um filme que está sendo abraçado não só pelo júri oficial, mas também pelo júri da crítica, no caso em Cannes. Então, ele chega com muita desenvoltura nos Estados Unidos, né? E agora é rezar para essa campanha começar logo, eles estão um pouquinho atrasados.
Você falou da importância da campanha, né? O Wagner Moura, por ser um rosto já conhecido no cinema americano, pode exercer agora o papel que a Fernanda Torres exerceu no Ainda Estou Aqui? Com certeza, o Wagner Moura é muito conhecido e fez filmes até, inclusive, blockbusters, mas fez filmes também mais artísticos. É um ator conhecido nos Estados Unidos, até pelos seriados, também as séries que ele fez, Narcos, enfim. Ele vai ser, como a Fernanda Torres, uma ótima bandeira. Eu acho até que o Wagner Moura vai ter até um pouco mais de entrada, até por já ter feito vários filmes lá fora. A Fernandinha não tinha feito, mas a Fernanda é uma atriz muito conhecida, tinha o caso da mãe dela também, a Fernandona, enfim. Mas o Wagner, ele fez muito filme nos Estados Unidos, então as pessoas sabem quem é o Wagner Moura e ele é muito respeitado. Então, ele vai ser uma das assim, umas alavancas mais fortes para essa campanha. Mário, vou te fazer uma pergunta um pouco delicada. A gente está citando aqui alguns pontos muito favoráveis ao Agente Secreto, né? Diretor conhecido, ator conhecido, uma temática importante, contemporânea. Por outro lado, essa temática também é muito semelhante à temática do nosso filme que acabou de vencer. De alguma maneira, você vê alguma dificuldade de Hollywood voltar a premiar um filme brasileiro histórico falando sobre ditadura? Olha, eu não vejo isso, sabe por quê? Porque são filmes que tomam caminhos completamente diferentes. Eles se comunicam só por parte de ter a ditadura como fosse uma argamassa, mas eles têm caminhos, trajetórias bem diferentes dos personagens, a dramaturgia é diferente, a linguagem cinematográfica do Walter é uma, a linguagem cinematográfica do Kleber é outra, isso conta muito também, são diretores muito talentosos que têm linguagens diferentes. Então, eu até acho que o Agente Secreto, eu vou até fazer aqui falar uma coisa que eu estou me arriscando a dar um outro palpite. O Agente Secreto tem, inclusive, oportunidade, eu acho, pela maneira que o filme está sendo vendido e pela qualidade técnica, o talento que tem o filme, dele conseguir, inclusive, entrar em outras categorias, não ficar simplesmente só na categoria de filme internacional, como foi o caso do Ainda Estou Aqui. Eu acho que o Agente Secreto tem chance de ele conseguir abocanhar outras categorias, quem sabe até um Wagner Moura, né? A gente não pode dizer isso agora, porque a gente não sabe ainda todos os outros filmes, a gente vai acompanhando os outros filmes, outros atores que estão fazendo grandes trabalhos no cinema americano, mas até o Wagner Moura tem chance de estar disputando até um Oscar como ator. Não vejo isso, não vai me surpreender isso. Mas a gente tem que aguardar agora, ver a campanha dos outros filmes, dos filmes americanos também, para ter um prognóstico melhor, até antes do anúncio das categorias do Oscar. Antes até desse anúncio, a gente vai poder prever se ele vai estar nessa lista final ou não. Já estamos aqui de dedinhos cruzados, né? Torcendo muito. Olha, eu fico muito feliz. Esse é um momento muito legal do cinema brasileiro, que esse momento perdure, porque aquilo que eu disse, nós temos ao longo de décadas cineastas muito talentosos e a gente estava sem uma oportunidade e, felizmente, essa oportunidade apareceu. Então, agora a gente tem que continuar esse caminho, porque filme e talento a gente tem. É só continuar o mesmo caminho, a mesma trajetória, que a gente vai ser uma coisa comum, como países como a França, países como a Itália, a Alemanha, que sempre estão ali abocanhando alguma coisa. E fazer uma outra ressalva. O filme vai ter campanha da Neon, né, que é uma companhia de distribuidora de cinema muito vitoriosa, para a gente poder lembrar. Ela simplesmente divulgou Os Vitoriosos da Nora, o próprio Parasita foi distribuído pela Neon nos Estados Unidos, e essa vai ser a distribuidora que vai distribuir o Agente Secreto nos Estados Unidos. Se você lembrar o Anora, os prêmios que ele venceu, o Parasita, que ganhou tudo naquele ano, você vê que o Kleber está muito bem acompanhado com essa distribuidora que vai distribuir o filme nos Estados Unidos. Muito bom. Mário Abad, muito obrigada pela entrevista e eu espero que a gente volte no dia certo a falar, olha, o Mário Abad antecipou essa previsão no Conexão, temos mais de uma categoria. Estamos na torcida, querido. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço, um abraço a todos.